Bom pessoal, estamos chegando, né, com mais um teste de fone de ouvido. E hoje a gente vai falar aí de Bevo. Sim, Bevo, uma marca que quase ninguém conhece. Bom galera, a Bevo é uma empresa chinesa que faz fone de ouvido aí de baixo custo com uma certa qualidade. Ela nunca prometeu produtos inovadores ou produtos de alta fidelidade ou alta definição. Não, ela simplesmente promete um produto funcional que, na maioria das vezes, te surpreende. Tá? Hoje vamos falar do fone de ouvido modelo BV EM240. Bom, esse fone de ouvido entrou no mercado lá em 2014 para 2015 com uma proposta de ser um fone de ouvido para a prática de esportes. Prometendo a sonoridade aí simples e suave, né, sem agredir os ouvidos. Né. E hoje é o que vamos testar. Bom, vale lembrar que a Bevo trabalha em seus fones de ouvido com, né, o pessoal chama aí de SPL. Então muitas vezes você vai ver fone de ouvido da Bevo com 94 decibéis, 84, 87 decibéis com muito mais volume do que fone de ouvido com 120, 125, 100 decibéis, 108, tá? É aquela velha história do... Lembra? RMS, PMPO e toda aquela coisa. Cada empresa tinha sua marcação lá, e enfim, não vamos entrar em detalhe. Talvez eu explique isso em outro vídeo aí, como eu fiz no canal que foi deletado. Ela foi uma videoaula bem interessante, mas tudo bem, vamos lá. Bom, já dá pra você ver pela caixinha, que é um fone de ouvido aí, tá? Bem parecido aí com os Beats, tá? E é isso aí, ó. Esse trabalha aí, como você tá vendo aí na tela, tem um drive de 8 milímetros, trabalha aí com 98 decibéis em SPL, o que para Bevo é muito, já que seus fones de ouvido trabalham com 87, 84 decibéis. Trabalha 32 ohms de impedância e faixa de frequência de 20 a 20 mil. Como sabemos, hoje em dia, isso não significa nada. Impedância, faixa de frequência, decibéis não significa mais nada em fone de ouvido, pois de nada adianta hoje você ter um fone de ouvido de 32, 64 ohms, né? Onde você já sabe que tem fone de ouvido de 8 ohms, que são 10 vezes melhor ou 20 vezes melhor. Tá? Então, mas esse é um fone de ouvido que vem de uma época onde, por se trabalhar com drive em montagem simples, era um drive simplesinho com 3 aros, né? Que tinham médios, graves e agudos, né? Ou graves, agudos e médios, ou graves, médios e agudos, como queiram chamar. Né? A Bevo foi a primeira empresa a colocar em seus fones de ouvido aquela película antiga de alto-falante, além do drive, o que encorpava os seus graves e dava uma distribuição melhor. Não se trata bem de distribuição, trata apenas de você pegar a sonoridade do fone de ouvido e jogar, né, naquela película e fazer com que ela trabalhe como se fosse um alto-falante. E assim você tem uma sonoridade mais concentrada, tá? Que não perde muita coisa, tá? Pois a sonoridade, ou seja, o que era jogado nos seus ouvidos não vem diretamente do drive, e sim do falante. Ou seja, o drive joga para o falante e o falante joga para os seus ouvidos. E assim a Bevo conseguiu feitos aí históricos em fone de ouvido barato. Bom, esse fone de ouvido em sua época era vendido por cerca de 10 dólares. Hoje eu não sei por quanto está vendido e eu não sei se tem. Essa é a primeira versão. Como já sabemos, as empresas fazem fone de ouvido e depois de algum tempo elas, para baratear o custo, tá, uma vez que tudo fica mais caro, elas reduzem a qualidade do fone de ouvido. E esse é da primeira versão. Bom, vamos dar uma olhada no fone. Como podem ver, ele tem uma caixinha bem interessante, puxando assim, ó. Já dá pra ver que ele vem com uma caixinha legal, ó, está direitinho.
tá? E ele vem assim, tá? O que, na verdade, ele não vem assim. Ele deveria vir assim, ó. O erro foi meu. Eu tenho ele há algum tempo, então, né? Ele vem assim. E ele vem lacradinho, como você pode ver de todas as maneiras. Ele vem assim, ó. Aqui você pode acompanhar direitinho ele. Bom, vamos dar uma olhada no fone assim. Ele vem nessa caixinha, como já viram, não é o que vem mais. Vamos tirar isso daqui. Eu vou colocar isso aqui para ficar mais interessante para vocês aí. Não sei se vai ficar, se vai dar para cortar na edição. Ele vem assim, manualzinho que ninguém lê, não há necessidade, mas tem que ter. Pare de borracha, que são por sinal de boa qualidade, tá? Se você olhar, vai ver que antigamente o fone de ouvido vinha com pare de borracha de reposição, não sei se ainda hoje é assim, de ótima qualidade, ó. Hoje em dia, pare de borracha como esse são vendidos a $2, entre 2 e 5 dólares. Você vê como é que é as coisas. Então, só os pares de borracha, tá? Vinham pares de borracha de boa qualidade, tamanho pequeno, tamanho grande e o tamanho médio que vem no fone de ouvido como padrão. E ele vem assim, ó. Pode ver. Na hora de puxar o fone de ouvido, ó, ele tem o... Na hora de você retirar, só sempre que você aperte aqui e aqui tire o fone de ouvido, ó, pra aqui, ó. Vendo? E aqui também, ó. Pode fazer isso aqui, ó. E evitar mais problemas, tá? Bom, e é basicamente isto que vem no fone de ouvido. Tá? Como podem ver, ele tem aí em várias cores. No final do vídeo vai mostrar para vocês, ou no começo, não sei ou não. Vem na cor vermelha e preto o cabo, e tem na cor cinza e preto. E aí você escolhe, tá? Ó, e com o símbolozinho da Vivo muito bonito, por sinal. É um fone de ouvido realmente bonito. Não vou negar que ele é bem bonito. O cabo é bem resistente, tá? Isso aqui é para prática de esportes, né? Símbolozinho da Vivo. Bem ligado aqui. Microfone. Bem, a junção é bem feita. Mas eu aconselho a você que compra sempre colocar um pinguinho de cola nesses, aqui na pontinha desse lado. Ok? Tá aí. Ó, bem feitinho mesmo, tá? Ele vem com uma colmeia, ó. Se você olhar bem, não é um filtro, tá? É uma colmeia, ó. Ó, não é um filtro, tá vendo? O drive fica lá dentro. Se dá pra ver aí, não dá, né? Ó. É uma colmeiazinha que é nada mais do que um arozinho por fora aí, ó, digamos assim, uma tela por fora. E o drive fica lá dentro, tá? Dá pra ver que tem a películazinha preta por dentro. E é basicamente isso. Ele é feito em metal, não é em alumínio, é em metal comum. Então é um fone de ouvido aí praticamente indestrutível. Ou não, depende a maneira com que você usa. Bom, vamos falar um pouco da sonoridade deste fone de ouvido. Em si, bom, eu vou ligar ele aqui. Como já sabe, o YouTube não permite mais que possamos mostrar detalhadamente para vocês, mas eu vou tentar explicar mais detalhadamente para você. Vamos a uma simples questão aqui. Este é um fone de ouvido feito, tá, para que você possa ouvir música com ele, fazer suas caminhadas. Ó. Mais para frente. Do outro lado.
Bom, como vocês podem ver, esse é um fone de ouvido que mostra aí uma imensidão de instrumentação, o que é uma surpresa. Quando você apresenta um produto, que a intenção desse produto é fazer com que você não perca a concentração, ou seja, já que é um produto feito para a prática de esportes e você não vai estar, ele é muito alto, deixa eu baixar aqui de novo, que ele é muito alto. Enfim, quando o foco principal deste fone de ouvido é fazer com que você não perca a concentração, uma vez que você está praticando esportes com ele, você necessita de atenção, de ouvir algumas coisas ao seu redor, onde o fone de ouvido teria uma função secundária apenas de te distrair por alguns momentos para que você não fique entediado ou, sei lá, cada pessoa tem uma mente diferente, então você não espera que um fone de ouvido te mostre muita coisa, porque ele é um fone de ouvido feito para esporte. Você não espera que ele tenha uma sonoridade tão agressiva e tão detalhista, a ponto de te distrair. O que eu quero dizer? Bom, resumindo, quando você compra um fone de ouvido para prática de esportes ou para leitura, como é o caso deste fone de ouvido, você espera uma sonoridade assim, para ouvir a voz bem nítida e ouvir uma certa harmonia nítida. É aí que este fone de ouvido te surpreende. Eu não sei porque a Bevo colocou este fone de ouvido como fone de ouvido para a prática de esportes, porque definitivamente eu não conseguiria me concentrar com qualquer outra coisa, fazendo outra coisa com este fone de ouvido, devido à enorme instrumentação, com tantos detalhes que esse fone de ouvido exibe. Esse fone de ouvido exibe um vocal tão gritante, tão, por assim dizer, meio potente, não tão potente, porque ainda falta um pouco de suavidade, por incrível que pareça, mas tão agressivo que eu acho impossível alguém se concentrar na prática de esporte ou numa leitura ouvindo alguma coisa com este fone de ouvido. A quantidade de instrumentação que esse fone de ouvido exibe é uma coisa que é inacreditável para um fone de ouvido desse preço. Eu não me recordo de ter nenhum fone de ouvido que me mostre tanta instrumentação de fundo em uma música como este fone de ouvido. O que não quer dizer que seja com qualidade, não, é apenas nítido, mas ele te mostra tudo que a música tem a oferecer dentro daquilo. É claro que o seu aparelho, em conjunto com o fone, é possível. Vamos a uma explicação bem simples. Eu vou pegar aqui um pedaço de papel, ver se eu acho, e ver se eu acho um lápis ou alguma coisa para explicar para vocês, teoricamente aqui ou na prática, o que eu quero dizer. Certo, achei aqui um pedaço de papel velho e um lápis antigo. Vamos lá. Bom, quando você compra um fone de ouvido para prática de esportes, o que eu quero dizer é o seguinte, que você vai ter ali uma sonoridade que vai te exibir um vocal, você vai ouvir a bateria, vai ouvir ali um teclado, vai ouvir ali alguma coisa a mais. Você vai ouvir aí 4 linhas, tá dando para ver melhor aí? Deixe-me focar aqui, vou descer o celular e você vai poder ver melhor. Tá aí. Você vai ouvir aí 4 linhas, tá? Então você vai ouvir aí 4 coisas, 4 coisas aí. Basicamente esse é o padrão de um fone de ouvido comum. Você ouve bem o vocal, uma voz nítida, ouve a bateria, ouve ali
teclado, alguma coisa, alguma harmonia que você vê ali, que você é instrumento ali que você sabe que é de teclas, e ouve mais alguma coisa. E aí você, dentro disso, você consegue se concentrar, tá? Que você não ouve muita coisa. No caso deste fone de ouvido, é aí que entra uma situação diferente. Você vai ouvir um vocal bem gritante, alto e bem nítido. Você vai ouvir guitarra bem nítida. Você consegue ouvir duas guitarras. Você consegue ouvir bem até 4 vocais. Olha a situação, bem. Quando eu digo bem, é nítido mesmo. No caso de um dueto, daqueles que a gente colocava aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar aí o link para vocês abaixo do vídeo, para que vocês possam comparar, comprar o fone e comparar. Você vai poder ouvir bateria muito bem, não só bateria, como você vai ouvir muito prato de ataque, prato de chimbal, mas não vai ouvir bem o pedal. Então você vai ouvir viradas de bateria com uma certa nitidez, você vai ouvir chimbal e prato de ataque. Só nisso aí eu vou colocar aí, você vai conseguir distinguir em uma bateria, neste fone de ouvido, nitidamente, 5 coisas. Olha a situação. E aí você vai poder ouvir o contrabaixo, de vez em quando você vai poder ouvir. Simplesinho, ó. Então é uma linha simplesinha, de vez em quando. Não é lá, mas é de vez em quando. Você vai poder ouvir percussão, tombadeiras e outras coisas. Você vai poder, dependendo do chip de áudio do seu aparelho, a gente já chega nesse ponto, você vai poder distinguir até mesmo panderola ou meia-lua, como você queira chamar, neste fone de ouvido, que, como sabemos, é muito difícil de se distinguir em um fone de ouvido comum. Você vai poder ouvir nesse fone de ouvido, isso é mais outro instrumento. Você vai poder ouvir, sabe aquelas entradas de carrilhão, faz aquele brilhinho que tem no começo? Você vai poder ouvir neste fone de ouvido, não vai poder ouvir até o final, mas você vai poder ouvir aí 80%, o que, convenhamos, para um fone de ouvido barato é muita coisa. Se você puder ouvir 80% de um carrilhão em um fone de ouvido, você tá com um fone de ouvido já considerado, tá, de alta fidelidade, por assim dizer, porque ele está te mostrando muitas coisas, não é fácil. Então você vai poder ouvir mais um instrumento. Bem, dentro dessa gama de coisas, o curioso é que, como você viu, a gente fez essa curva, porque aqui é o que você vai ouvir, tá? Você não vai poder ouvir essa curva aqui, ó, que a gente fez, que seria os seus ouvidos. Você não vai poder ouvir. Aqui seria você, os seus ouvidos, e você vai ouvir a curva chegando aqui a você. Não. Você vai ver essa curva aqui e ela vai chegar assim para você, ó. Tudo separadamente. Você acha que você consegue se concentrar ouvindo separadamente esse tanto de instrumentos que chega nos seus ouvidos? Eu tô ouvindo 3, 4 vocal bem. Puxa, vi que esse vocal tava na direita, vi que aquele cantou a parte dele na esquerda, vi que aquele tava no meio, vi que aqui de frente tava outro vocal, vi vocal de fundo, vi segunda voz, puxa, vi bateria. Eu consigo ouvir 2 guitarras, uma solando e outra fazendo a base. Eu consigo ouvir 2 sanfonas tranquilamente. Consigo ouvir teclado, consigo ouvir 2 teclados, um de harmonia e outro fazendo algum arranjo. Consigo ouvir carrilhão, consigo ouvir ali, olha, eu consegui ouvir uma panderola, eu consegui ouvir, cara, tinha 2 violão tocando, eu consegui ouvir, um era cordalinalho e outro era algum tipo de violão, eu consegui ouvir nesse fone de ouvido. Você acha que você consegue se concentrar, fazer alguma leitura, ou fazer alguma coisa que exija mais concentração, ouvindo tudo isso? Eu duvido muito. É o caso deste fone de ouvido, tá? Ele mostra tudo isso com perfeição? Não, mas ele mostra nitidamente e com uma certa qualidade, que a proposta de fone de ouvido barato é te mostrar as coisas nitidamente. Não muitas simples, como neste caso, tá? Porém nitidamente. Já no caso deste fone de ouvido, ele te mostra muitas coisas com nitidez e
um vocal com uma certa qualidade. É o que me chama a atenção por esse ser tratado aí como um fone de ouvido para leitura. Foi isso que me chamou a atenção neste fone de ouvido. Um fone de ouvido para leitura, nesse tipo, eu acho difícil. Vamos explicar uma coisa para vocês aqui. Nessa época aqui, fone de ouvido, os drives eram praticamente os mesmos. E o que definia a sonoridade de um fone de ouvido de um certo fabricante era a quantidade de ohms. Por exemplo, eu fabricava um drive, vou virar aqui. Eu fabricava um drive, ó. Deixa eu explicar, fica bem mais fácil explicando. Eu sou fabricante ADM Mendes. Eu vou lá e fabrico meu drive de 16 ohms, é padrão se fabricar um drive de 16 ohms. Eu fabrico esse drive de 16 ohms. Dentro desse drive daqui, dá para ver aí direito, dentro desse drive, eu tenho aí que exibir 8 instrumentos. Então eu tenho 8 instrumentos em 16 ohms. 16 ohms. Então este fone de ouvido ele ia me custar 10 dólares. Então era aí que surgia as versões do mesmo fone. Quem lembra do famoso MX 580 e tal, que tinha suas versões de 16 ohms, 32 ohms e 64 ohms. Era o mesmo fone de ouvido e o mesmo drive. O que eu fazia aqui antigamente? Eu pegava este, e ainda hoje eu pego este drive de 8 ohms e coloco, altero ele para 32 ohms. O mesmo drive de 32 ohms. O mesmo drive agora de 8 ele passou a ter alterado sua impedância para 32 ohms. O que eu vou exibir? Não, errei aqui, tá? Aqui não conta. Então, eu pego este drive de 8 ohms e faço o mesmo drive de 16 ohms e mudo ele para 32. 32 ohms. 32 ohms. O que eu tenho? Se eu exibia 8 instrumentos nesse de 32 ohms eu vou exibir quanto? 16? Não, eu podia exibir 12 instrumentos. 12. Então eu tinha aí 50% a mais de instrumentos sendo exibido. Porém, existia um problema, como sabemos. Quando você pega 8, pega 12, 16 e muda para 32, você tem que esticar. Que significa que você criou mais linhas dentro do fone de ouvido. Aqui eu tinha, no caso, 8 linhas. Agora eu tenho 12. Tá? Você criou mais linhas. Assim você divide algumas coisas entre dos 8 para 12. Fazendo com que o instrumento mostre mais. Ou melhor dizer, você acrescenta mais coisas. Fica mais fácil de vocês entenderem. Você acrescenta mais 4 coisas. O que acontece? Fone de 16 ohms por padrão, que era antigamente, hoje não é mais a regra, tinha uma sonoridade com graves concentrados. Ainda hoje, se vocês olharem fone de ouvido profissionais, os melhores são com impedância de 16 ohms, se você olhar. Olhe bem, para ver se não é 16 ohms. Quando você estica isso, você perde um pouco aqueles graves concentrados. E aí você tem o que? Aqueles graves gritantes, que é o que temos basicamente hoje, irritantes. Tá? Porém, você mostra mais instrumentação. E vinha aqueles famosos fones que fazia a cabeça de muita gente, que era aqueles com 64 ohms. 64 ohms. Aqueles eram fone de ouvido monstruoso em sua época. Misericórdia, você tá doido. Rapaz, não brinca. E aí, era também o mesmo drive alterado para 64, com a diferença de que era adicionado, lembra que eu falei no começo do vídeo, uma películazinha para manter os graves funcionais. Então você pegava 8,
16 ohms, e agora você tinha 64 ohms exibindo. Agora quanto? 16 linhas, 16 instrumentos, que é mais fácil você dizer. E assim você aplicava aquela películazinha por cima, que eu já chamava de falante, em cima do drive, e ele te dava graves aí bem parecidos com o de 16 ohms, entregando mais instrumentação. Ou seja, você tinha uma incrementação, um aprimoramento. Bom, acho que deu para vocês entenderem bem, né? Bom, então é isso, galera, por hoje, né? A gente... É um vídeo assim um pouco meio, sei lá, didático, ou como seja. Eu vou voltar novamente aqui pra gente. Acho que tá bom, né? Que a gente possa... Eu não posso botar aqui porque senão o YouTube já sabe, né? Boicota. Um vídeo assim mais pra gente poder entender como as coisas funcionavam antigamente. E ainda hoje em fone de ouvido barato é assim. Bom, agora você me pergunta, Ademir Mendes, esse fone de ouvido eu ainda encontro ele? Bom, eu procurei em alguns lugares e ainda dá para você encontrar ele. Eu achei ele no preço basicamente entre 10 e 15 dólares, aí vai do gosto de cada um. Mas como sabemos, hoje em dia tem fones de ouvido com mais definição, tá? Sim, com mais definição, pois são mais aprimorados e o tempo castiga, tá? Não adianta. Esse é um fone de ouvido feito lá em 2014, quem sabe lá se não foi, começou a ser desenvolvido em 2012, tá? Para ser lançado em 2014, 2015, e que em sua época não era um fone de ouvido top de linha, não. Era um fone de ouvido de entrada, não prometia nada. Então, já é de se esperar que ele não seja um fone de ouvido de alta fidelidade. O que me surpreendeu, como eu já expliquei para vocês, é a quantidade de instrumentos que ele mostra e a qualidade com que ele mostra esses instrumentos, né? Não se trata de qualidade, assim, olha, boa definição e aquele... Não, se trata de nitidez, se mostrar as coisas nítidas que você consiga entendê-las, ouvir elas, saber distinguir onde está cada uma delas, né? Uma vez que ele não joga todas de uma vez no seu ouvido, tá? E você, às vezes, até se distrair com a quantidade enorme de instrumentação que mostra, coisa que fones de ouvido, ainda hoje vendidos aqui no Brasil na casa dos R$100, não mostra. Sim, não mostra, tá? Ele é um fone de ouvido que tem aí sua sonoridade, por assim dizer, simples. Tá? Ele não tem graves potentes ou profundos, tem graves apenas necessários para que você possa ouvir tudo, né, com boa qualidade. Porém, como sabemos, você pode adicionar um pouquinho de graves, tá, via aplicativo de celular. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando isso para vocês. Uma curiosidade sobre este fone de ouvido foi no Axon 7. Eu esperava que no Axon 7 ele tivesse uma sonoridade menos agressiva devido ao chip de áudio monstruoso do AK4490 e aí o do Dolby Atmos, mas não. Ele se manteve fiel, apenas realçou a sua sonoridade, né, logicamente devido ao chip de áudio do aparelho, empregando assim mais qualidade e você ouvindo as coisas mais detalhadamente e suavemente, mas não foi incrementado mais graves e nem qualidade. Logicamente que a sonoridade é completamente outra entre você ouvir com um aparelho desse, que apesar de ser um aparelho feito para música, e um Axon 7 é gigantesca, mas não espere que ele vá melhorar. Não, você vai ouvir tudo mais nítido, mais calmo, mais preciso devido ao chip de áudio do aparelho, mas a sonoridade em si continuou fiel, a mesma, né? Porém com mais nitidez, mais suavidade, mais precisão, tá? E você ouvindo as coisas mais, por assim dizer, separadamente, tá? Bom, graves.
Ele não tem graves potentes, como já falei, tem graves apenas necessários para se ouvir tudo. Médios, esses fones de ouvido sabemos que não tem médio. O pessoal gosta de falar muito em médio, mas quando você vai comprar um fone de ouvido, você vê um fone de ouvido que realmente tem um drive de médio, ele é caríssimo, tá? Outros fones de ouvido combinam aí os graves com agudos e botam lá um drivezinho lento para dizer que tem médio quando sabemos que não tem. É só uma combinação. Faz o trabalho bem feito e muitas vezes nos surpreende, mas não tem um drive de médio, tá? Assim como muitos fones de ouvido prometem drive de super agudo e não tem. Um fone de ouvido que tem um drive de super agudo ou de médio mesmo, isso é caríssimo. Então, vamos lá, agudos. Ele tem muitos agudos. Como já sabemos, esse fone de ouvido costuma ter uma imensidão de agudo, mas é tanto agudos que você fica louco. Em alguns casos isso atrapalha, mas em outros casos ajuda. Veja o caso do Team Audio T2 e o Team Audio T3. O Team Audio T2 é um fone de ouvido que tem graves aí necessários para se ouvir tudo. Quando a gente postou o teste, mudou a cabeça de muita gente. Já no Team Audio T3, o que acontece? Eles incrementaram mais graves porque o pessoal queria um pouquinho mais de graves. Não, eles meteram mais agudos e aprimoraram porque, dependendo do drive do fone de ouvido, quando você adiciona mais agudos, como é o caso do KZ-ZST, você adiciona mais agudos nele, você realça o grave, deixa o grave mais encorpado, mais bonito e mais definido, além de mostrar mais instrumentação. Vocês têm que tirar da cabeça que muitos e muitos agudos têm sibilância que dois ouvidos e que é ruim. Não, dependendo do fone de ouvido é melhor. Deixa seu fone de ouvido com graves mais realçados, mais potentes, mais brilhantes e mostrando mais instrumentação. Os agudos não servem apenas para exibir agudos, não serve para realçar a sonoridade do fone de ouvido, tá? Bom, galera, então é isso. A gente vai ficando por aqui, tá? E faz tempo que eu não faço vídeo, inclusive eu disse que ia voltar ao canal e estamos voltando aí, como você tá vendo. E é isso, galera. Quero agradecer a todos aí que assistiu, né? E mais uma vez a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo teste. Fui.